Você está perguntando como foi que o corpo foi encontrado. Sim. Eu não estive presente no local de crime, mas em conversas informais com o colega que esteve, ele me informou que o corpo foi encontrado em estado gasoso. É um estado em que o corpo está inchado, bastante inchado, e foi nessa situação que ele foi encontrado. Sobre as condições em que a vítima foi encontrada, o que pode oficialmente ser esclarecido? Que houve um homicídio de fato, né? E Eu pergunto isso para que a gente possa informar de forma mais concreta. então, como eu dito inicialmente, há indícios de um possível crime de um crime sexual. Que aponta violência, né? Exatamente. Só que só isso vai ser comprovado com a chegada do laudo pericial, né? De forma técnica. Há indícios, a gente não pode aprovar, a gente não pode precisar, dizer, não, houve um crime sexual, não. A gente trabalha com indícios, porque quando chegar o laudo pericial, se comprovado que houve violência sexual, aí pronto, confirma a violência sexual, confirma o homicídio que já é confirmado pelo achado cadavérico. Olá, minha gente. Um grande abraço a todos. Estamos iniciando o 38º programa do Esporte de Peso. Antes de iniciarmos o programa de hoje, é importante fazer um esclarecimento. O esporte de peso, apesar do nome, não se limita ao esporte. O esporte é a nossa origem, mas o nosso compromisso é com as causas sociais, com os temas que impactam diretamente a vida das pessoas e que despertam o interesse coletivo. Sempre que um assunto mobilizar a sociedade, gerar dúvidas, preocupação ou necessidade de esclarecimento, o esporte de peso estará presente, cumprindo seu papel de comunicação, diálogo e responsabilidade social. Quero também registrar e agradecer a disponibilidade da Polícia Civil de Alagoas, na pessoa do delegado regional Dr. Edberg Oliveira, que tem exercido um papel fundamental na condução dos trabalhos em toda a nossa região. Hoje, quem conversa conosco é o delegado adjunto Dr. Matheus Henrique, profissional alagoano da nossa região, que atua diretamente no dia a dia das investigações e aceitou o convite para dialogar com a sociedade, prestar esclarecimentos e contribuir com a informação responsável. Faço ainda um agradecimento especial ao Jarlan, que tem sido um defensor da polícia e um incansável pelas causas da segurança pública e pelo fortalecimento em toda a nossa região, sempre contribuindo para que esse diálogo com a sociedade aconteça. Feito esses registros, vamos à entrevista. Inicialmente, eu quero abraçar, cumprimentar o doutor Matheus Henrique, nascido em nossa região, muito jovem, 25 anos, mas orgulhosamente uma pessoa aqui, né, da cidade vizinha de Craíbas e ainda, para ser mais preciso, da Folha Miúda. Doutor Matheus Henrique, prazer muito grande tê-lo no Esporte de Peso. Josenildo, o prazer é todo meu, é uma satisfação imensa estar aqui fazendo parte desse seu programa, desse seu projeto de contribuição para toda a sociedade alagoana, sobretudo também aqui a sociedade arapiraquense, né? Trazendo informações, como você falou, o esporte foi onde você começou, mas hoje o seu compromisso é com a informação, com tudo que pode contribuir melhor para a sociedade. Muito bem, nós vamos inicialmente falar um pouco da sua origem, da sua identidade e da sua formação, né? Você nasceu aqui muito próximo, né? Nos conte aí detalhes de toda essa sua identidade e origem. Tenho 25 anos, nasci em Folha Miúda, nasci e me criei em Folha Miúda, um distrito do município de Craíbas, vizinho aqui, Arapiraca. Sou filho de militar e de uma professora, então, durante toda a minha vida eu estudei aqui em Arapiraca, então, assim, sempre vivi, sou metade arapiraquense, né? Estudei o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior aqui em Arapiraca, então, sou metade arapiraquense, trabalho hoje em Arapiraca,
e sou formado em Direito. Fui aprovado inicialmente aos 21 anos para agente de Polícia Civil, então comecei minha trajetória na polícia um pouco antes de me tornar delegado. Eu fui aprovado aos 21 anos, mas tomei posse em 2023 e passei um ano como agente, quando então eu fui empossado, né? Fui aprovado, passei por todas as fases do concurso de delegado, aqui também em Alagoas, e fui empossado para delegado, mudando de cargo de agente para delegado, cargo no qual estou hoje, tentando dar o meu melhor para fazer um serviço de excelência que a sociedade alagoana merece. Pois, doutor, começou tudo muito cedo, né? Muito jovem, né? Porque 25 anos, já com essa trajetória, você tornou-se agente e mesmo como agente, você conquistou esse marco que foi se transformar em delegado, é isso? Exatamente, né? Muita gente olha assim, você passou cedo, mas eu paguei o preço cedo também, né? Enquanto pessoas da minha idade, à época, 2018, 18 anos, estavam curtindo, bebendo, saindo para curtir, nada contra, né? Cada um tem suas escolhas, mas cada escolha tem sua consequência. Eu não, aos 18 anos, quando eu iniciei a faculdade, eu decidi que iria estudar, queria mudar a minha vida por meio dos estudos. Então, isso eu fiz, né? Aos 18 anos eu comecei a faculdade já com o pensamento de que eu queria ser alguém diferente e para eu ser alguém diferente, para eu chegar onde poucos chegam, eu tenho que fazer o que poucos fazem. Então, assim, nesse período entre 2018 e 2023 foi onde eu fiz a minha última prova de delegado. Foi um período, foram 5 anos ali realmente de dedicação integral aos estudos. Houve tempos aí que eu estagiei, né? Nosso trabalho é o estágio, não deixa de ser um trabalho que acrescenta muito na nossa vida acadêmica, profissional. Então, assim, eu comecei a faculdade em 2018, fui estagiar em um escritório de advocacia, passei 10 meses lá, depois passei em uma prova de estágio para o Tribunal de Justiça de Alagoas, então passei em segundo colocado. Então, assim, quando você vai conseguindo conquistar algo, pequeno que seja, né, como uma prova de estágio, você vê que você pode chegar em qualquer lugar. Eu, da folha miúda ali, poxa, vou trabalhar, na minha perspectiva, em 2020, vou trabalhar como juiz, como magistrado. Então, assim, comecei e fui bem recebido pelo pessoal da vara civil aqui, que eu estagiei. Então, a partir disso, eu fui convivendo com pessoas desse ambiente, né, concurseiros, concursados, e trocando essa ideia, e fui amadurecendo muito rápido, sabia o que tem que fazer e fiz. Aí passei 1 ano, 10 meses estagiando, estudando para concurso e fazendo a faculdade. Então, assim, houve períodos que realmente a vida era muito corrida, não que hoje não seja, mas assim, hoje a gente, como delegado, tem uma estabilidade muito boa, né? Dedico ao trabalho, mas essa vida de você fazer uma faculdade, de estagiar para ganhar o seu dinheiro, para se manter ali fazendo provas de concurso, estudando, e além disso, você estudar para concurso realmente é um período muito difícil. Sei que tem muitas pessoas que estão nessa luta. Se você não desista. Eu tenho colegas, tenho amigos que estão nessa luta, começaram junto comigo e ainda estão. Eu sempre digo, estou todo dia com eles, não desista, vai dar certo. Deus está vendo o esforço de cada um, né? Então, assim, se você quer, pague o preço, se esforce, estude, que na hora certa vai dar certo. Conforme você bem colocou e ficou registrado aqui na minha mente, você usou aquele termo que onde poucos chegam, e aonde, como é que você me ajuda aí? Se você quer chegar aonde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Que é exatamente você abdicar do gozo da vida, né? do social, enfim. E ainda muito jovem, mas assim, a sensação, eu deduzo que, por exemplo, sua família, pai e mãe, sente o maior orgulho, né, de tudo que você promoveu, e você hoje se sente, embora muito jovem, mas já realizado, né? Com certeza. Lógico que você tem seus sonhos, seus objetivos, você vai galgar, você vai atrás, mas de chegar em outros cargos para chegar numa condição, né, mais verdadeiramente é uma inspiração. É um trabalho que você fez que, de fato, orgulha muito. O nosso propósito, o propósito do nosso programa é exatamente esse: valorizar, reconhecer, apresentar à comunidade e ao povo em geral pessoas orgulhosamente, nossa, como você bem colocou, você nasceu lá, mas enfim, você
meio que dividido, porque você se preparou para a vida em Arapiraca. Eu gostaria de saber como é que foi essa tua infância lá em Craíbas. Craíbas é a infância raiz, né? Que hoje eu tenho sobrinhos, vejo as crianças de hoje em dia, realmente não é como antigamente, aquela infância de você ir à rua, livre, brincar. Hoje é algo que, assim, dói ver as crianças se apegar a telefone. Mas minha infância foi muito boa. Meus pais, graças a Deus, sempre me propuseram condições boas de brincar, de me divertir. Entre adversidades que a gente enfrenta na vida, na infância a gente não tem, né? Isso é aquela vida boa. Mas minha infância foi uma infância muito boa. Estudei aqui em Arapiraca, no êxito do colégio, que hoje não existe mais, né? E minha vida foi lá e aqui, Arapiraca, Folha Miúda. Mas a infância foi realmente... É uma nostalgia até você falar e pensar sobre a infância da gente, né? Um momento que não volta mais, mas foi muito boa. Aqui em Arapiraca, a tua relação com o ensino foi só na Escola Êxodo? No ensino, em relação ao ensino fundamental e médio, foi no Êxito. Agora, o ensino superior foi no SESMAC do Agreste. Já aqui em Arapiraca. Já aqui na Arapiraca. Já aqui em Arapiraca. Muito bem. E qual é a lembrança que o doutor Matheus carrega dessa infância? Da infância, rapaz, as amizades que a gente não vê hoje, né? Muitos amigos, cada um segue seu destino, segue seu trilho. Tem até uma música, que acho que é, se eu não me engano, de Oswaldo Cruz, né? A lista. Faça uma lista de dos grandes amigos. Né? E assim, problemas que antes você tinha, segredos que antes você tinha. E assim, a vida segue, a gente vai evoluindo. Mas uma lembrança específica, assim, é difícil de falar, né? São muitas coisas, muitas coisas que ficam na mente da gente. É difícil falar uma coisa só, assim, uma lembrança. Pois bem, de que forma essa origem lá do interior, da Folha Miúda, de Craíbas, ela trouxe uma influência na tua visão de vida? Rapaz, eu acho que quando a gente vem de baixo, nesse lugar assim, Folha Miúda tem 5 mil habitantes, então eu cresci e era tudo família, lá nesse distrito, né? Meus avós, tudo família dos primos, a gente cresceu muito unido, isso que é bom, importante, todo mundo era amigo, todo mundo era conhecido, então assim, foi uma infância muito boa e agregou muito na vida da gente, né? A gente vai amadurecendo, vai crescendo e sendo mais raiz, mais família. Eu sou uma pessoa muito família, muito apegado a isso, valorizo muito a família, valorizo muito os amigos e nunca perder essa essência. Isso é importante, da relação social com respeito, com amizade, Exatamente. Com consideração. Você falou que sua mãe professora, seu pai policial militar e você policial civil. E esse diálogo em casa influenciou na tua decisão? Sim, porque tinha meu pai de um lado concursado, servidor do Estado e sempre no meu pé, olha, vamos estudar. E minha mãe, professora, né? Vamos estudar. Ela sempre proporcionou isso. Olha, estuda, meu filho, vou pagar colégio para você. Às vezes se apertava, mas meu colégio estava pago. Nunca houve negligência em relação a estudo. Sempre me incentivaram a estudar. Estude. Eles mostravam o caminho. Estuda. É que nem... Acredito que todos os pais fazem isso com seus filhos. Olha, estuda. O caminho é esse. Só que é difícil você incorporar isso, né? Você colocar isso na sua cabeça. Realmente tenho que estudar. E confesso que o meu ensino fundamental não era um dos melhores alunos, não, tá? Ensino fundamental e médio, eu realmente, assim, era aquele aluno inteligente, me considero inteligente, mas não era esforçado, eu era preguiçoso. Eu queria estar ali jogando no videogame, queria estar brincando. Só que quando chegou na hora de ser... Da decisão? 2018, que eu comecei a faculdade, eu vi que era a hora de estudar. Quando eu vi o mundo ali... agora eu tenho que estudar. A vida não é mais colégio, tem que ter dinheiro, tem que procurar um destino. Meus pais não serão eternos. Então foi aí em 2018 que teve essa virada de chave. Então, no momento que eu ingressei na faculdade, que eu pisei lá no primeiro dia, eu pisei com esse pensamento: não, eu vou mudar de vida, eu vou estudar. Aí foi quando eu comecei realmente, já com esse pensamento de mudar de vida, de deixar qualquer outro vício, qualquer aquilo que não me levasse para frente, eu deixaria para trás. E assim eu fiz. Doutor Matheus, eu quero, nas minhas intervenções, sempre tratá-lo de senhor em respeito à patente, em respeito, né,
a sua função, mas é impossível. Eu olho assim, vejo o cara com 25 anos, né? Eu tenho um pouco mais de idade do que a sua, mas, de fato, é uma história maravilhosa, né? É uma história que inspira a todos nós. E quando é que você decidiu seguir a carreira policial? Pronto, aí vamos lá. Eu comecei com o intuito de ser juiz. Comecei estudando para juiz. Como são as coisas da vida, né? Vou falar aqui de forma resumida esse capítulo da minha vida. Comecei a faculdade no pensamento de ser juiz, vou estudar para ser juiz. Aí passei para estagiária no Tribunal de Justiça. Então isso me deu uma motivação ainda maior. E os meus planos nessa época da faculdade era terminar a faculdade, os 5 anos de faculdade, concursado no cargo de técnico judiciário ou de analista, de ensino superior, e seguir estudando para juiz, 3 anos. Era o meu pensamento, ver como os planos de Deus são maiores que os da gente. Então, nesse meio, eu estava estudando, tinha 3 anos aí de estudo, estava bem desanimado mesmo, você só estudando, sem previsão de um concurso que você vai fazer, de quando vai vir essa virada de chave. E Deus mandou o concurso da PM. Só que, assim, a PM é uma área militar. Eu não me agradava muito, nem tanto do cargo, mas sim das disciplinas do concurso. Porque quem estuda para concurso, você tem que ter essa linha. Se eu quero aquela área jurídica, se eu me distrair aqui, eu vou perder tempo estudando outras disciplinas que caem no concurso da PM, que não vão cair no meu concurso de juiz, por exemplo. Aí eu tinha esse objetivo. Não, eu não paro. Só que aí eu estava realmente muito desanimado e disse, mas PM eu não paro, porque era destoante demais as disciplinas. Mas com 15 dias depois, eu acordo de manhã e Deus manda o concurso da Polícia Civil de agente. Aí quando eu abro o edital, era 70%, aproximadamente aí um chute, assim, de direito. Eu digo, oxe, direito penal, processual penal, administrativo, isso aqui eu domino. Você estava com tudo na mente. Eu estava estudando para magistratura, para um concurso magnitude enorme. Para um concurso de agente vai ser mais tranquilo, né, os assuntos. Aí tinha português e informática, de diferente só. Eu digo, não, eu vou estudar aqui, vou focar em português e informática e vou fazer esse concurso porque assim... O resto eu já tenho. E tinha aquele pensamento também social, que hoje eu não tenho essa maturidade da época, né? Eu só estudava, eu postava muito estudando, tive Instagram de concurseiro, de concursos, e você tem aquele medo do julgamento social. Você ia pra academia, e aí, o concurso, e aí, tá estudando, passou. Aí, na minha cabeça, eu pensava, poxa, vai ter PM, eu não vou fazer a prova da PM. Aí vão dizer que eu não estudo, que eu finjo que estudo. Eu tinha esse medo social. Aí, quando surgiu a PC... Que você lidava com aquela dúvida do julgamento social. Exatamente, que, assim, é uma burrice se levar por isso. Hoje, graças a Deus, eu amadureci muito. Também acho que no carro que eu tô, isso tem que ser levado em consideração. Mas voltando a esse ponto, aí surgiu isso da PC, Polícia Civil de agente. Então eu estudei e passei em 21º colocado. Então assim, quando você passa, parece que o mundo começa a conspirar. Comecei a pesquisar mais sobre o trabalho da Polícia Civil. Quando eu ia treinar pro TAF, passava uma viatura da Polícia Civil. Caramba, viatura preta. Digo, poxa, que top. Cara, não vejo a hora de eu estar exercendo esse trabalho de agente e tal. Aquilo foi te motivando mais pesquisando mais sobre o cargo de delegado. Aí, nesse meio, gostei de verdade da área policial e, sobretudo, da polícia judiciária. Foi quando surgiu o edital da Polícia Civil de delegado de Paraíba. Aí eu fiz lá, fiquei faltando 4 questões para eu passar. E eu voltei mais motivado ainda. Eu disse, eu vou passar em casa. Eu até postei no Instagram, tem até hoje essa publicação. Faltaram 4 pontos, mas em casa eu vou passar, que era Alagoas, que ia sair posteriormente. Em casa. E assim foi feito. Então, assim, essa paixão surgiu realmente no meio do caminho. Deus colocou na minha vida, né, esse cargo, essa polícia judiciária na minha vida, e eu gostei de verdade. Hoje não tenho pretensão de trocar de cargo. Eu espero enveredar os esforços que eu enveredei para chegar até aqui no trabalho, né? Espero realmente me dedicar à Polícia Civil. Com habilidades de conhecimentos, de convivência, de crescimento com a experiência vivida. Com certeza, tudo isso empregar nesses esforços, esse foco, empregar aqui no meu ofício de delegado em prol da sociedade alagoana. Doutor, nos fale dos desafios até a conquista e o exercício da função. A gente acha que quando passa, acaba, né? Vai acabar os problemas. Quando eu passar para o cargo tal. Não, os problemas mudam. Só que você fica melhor, tem uma condição de vida melhor, tem uma estabilidade, mas na vida de concurseiro o problema é o que não falta. É falta de dinheiro, é falta de tempo com a família, é cansaço, é aquele pensamento, será que eu vou passar? Será que
poxa, eu vou esperar 5 anos para fazer uma prova, e se eu não passar, e agora como vai ser minha vida para retomar tudo? É reprovação por cima de reprovação. Tudo isso são medos que a gente carrega, né? Ser estudar de domingo a domingo, rejeitar momentos com a família, o almoço do domingo na casa da avó, você ter que rejeitar para estudar. Então, pode ser um momento que quando você passa, sua avó não esteja mais lá. Enfim, são preços que quem estuda para concurso tem que pagar. E quando a gente passa, que assume o cargo policial, eu vou falar pelo meu de delegado hoje, a gente enfrenta novos desafios, né? Tem a pressão da sociedade que acha que as coisas é de uma forma quando não é. Enfim, tem todo o desafio que a gente enfrenta também no cargo de gestor. As investigações, nem todas as investigações são redondas. Algumas a gente se esforça, usa todas as técnicas, todo o aparato policial, recursos humanos que temos à disposição, mas às vezes o resultado não é satisfatório, às vezes a gente se frustra também, a gente vai e se empolga, faz uma investigação bacana, chega lá na frente, não dá certo, mas paciência, bola para frente e faz parte. E isso a gente vai amadurecendo e vendo que é tentativa e erro. A gente tenta de 10 tentativas, uma dá certo, show de bola, uma deu certo. Não vamos se apegar às que não deram, né? É verdade. Doutor Matheus Henrique, o sentimento que eu estou tendo até agora, no início do nosso papo, é que me parece que você não perdeu o time para nada, ou seja, você administrou bem o tempo, né, para, de forma regular, você chegar onde chegou, ainda muito jovem, né? Foi, como eu falei anteriormente, né, a gente pagou o preço, dos 18 aos 23 realmente foi algo que eu não vivi, mas tem gente que diz, tem que ter isso em mente, né? Os 18 não volta. Mas daqui dos 25 para frente, graças a Deus, eu, pelo menos com cargo, com concurso público, eu não tenho que me preocupar, né? Só me dedicar agora ao trabalho de verdade. E acho que Deus é perfeito. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Ele abriu minha mente aos 18. Eu tive assim, na minha infância, eu brinquei, curti, aproveitei, joguei o jogo que eu queria, brinquei da forma que eu queria, curti da forma que eu queria curtir. Chegou nos 18, é hora de pagar o preço agora, né? Paguei o preço aos 23, pronto. Agora mudou o desafio, né? Mudou o ofício, mudou o mister. Mas, como você falou, o timing para mim realmente, acho que é Deus. Foi tudo encaixado, foi tudo dentro do planejado, que é difícil você conseguir fazer isso dentro da regularidade para você definir o plano de vida, né? Você tem irmãos? Como é a família lá? Eu tenho 2 irmãos. Eu sou o mais novo, na verdade. Você é o mais novo? Tenho um irmão mais velho, 10 anos. Eu achei que você tivesse vindo de espelho para os demais. Não, eu realmente... Eu me inspirei nos meus pais e no mundo, né? Assim, a gente vai vendo os concurseiros, vai abrindo esse mundo, esse leque, e eu fui me inspirando. Cada um na sua área, né? Meus irmãos, cada um tem seu segmento, sua área de atuação. Seu destino de vida, né? Qual é o valor, qual é o ensinamento que você carrega, assim, até hoje na função que você exerce? Na função de delegado, o ensinamento é a humildade. A gente tem que ter a humildade, porque é um cargo que a gente é o primeiro garantidor dos direitos de todos. Seja de uma vítima que chegou lá, vítima de violência, como também do agressor. Por mais que a sociedade tenha aquele ranço, todo mundo tem, né? Assim, do agressor. Cara, como que tem coragem de fazer isso? Mas a gente, na condição de Estado, nós somos o Estado, né? O cargo é do Estado, delegado de polícia civil. A gente tem que garantir os direitos dele. Por mais bárbaro que seja o crime, a gente tem que garantir esse direito. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade, tem que ter essa paciência, o equilíbrio exatamente, o jogo de cintura, da tomada de decisão, né? Exatamente, a tomada de decisão ali naquele momento. Para não cometer injustiça, né, doutor? Exatamente, para não cometer injustiça. Então, assim, são esses ensinamentos que também hoje me moldam. A responsabilidade é muito grande, tanto de uma decisão, como de você gerir uma delegacia, de você gerir pessoas, né? Então, sobretudo a minha idade, hoje teve assim uma situação na minha trajetória policial que me ajudou muito pelo fato de eu ter sido agente policial antes. Então, assim, eu conheci a polícia. Você viveu aquilo? Eu vivi o outro lado da moeda. Então, eu era agente policial antes de me tornar delegado. Então, eu sei as dificuldades que os agentes escrivães têm. Então, eu consigo enxergar isso, eu consigo ajustar com a equipe para a gente levar o serviço da melhor maneira possível e da maneira mais leve possível também para a gente, porque a carga é pesada.
como eu falei, a pressão, todo mundo fora da polícia tem uma vida, tem uma família, né? Quem vê a gente ali com colete, com um distintivo no peito, acha que a gente ali é super-herói. Não, mas fora disso a gente tem problemas, a gente perde pessoas, a gente tem família. E é importante que um gestor... Tudo que o cidadão comum tem, né? Carrega. Exatamente. Né? Então é importante que o gestor tenha essa noção, né? Que fora daquele policial que está ali, às vezes o cara não está bem, você chega no... Bicho, você está bem? Vá para casa, né? Tem que ter esse jogo de cintura também. Tem que atuar com psicologia. Exato. Tem os altos e baixos, sempre tem, né? O líder ali. Às vezes vai ter que ser o chato em uma situação ou outra, mas isso é normal de toda da sociedade, né? Lidar com pessoas, isso é inerente à sociedade. E deduzo eu que na condução do dia a dia, você talvez seja o mais jovem para manter a regularidade da disciplina, das tomadas de decisões, é isso? Exatamente. Sou mais novo, mais jovem lá na delegacia, por exemplo, quando estou de plantão. Mas aí que está a humildade, né? Eu posso estar no cargo que eu estou hoje, mas tem policiais, tem agentes que têm 20 anos de polícia que trabalham comigo. Então, assim, chega casos lá que eu fico com dúvida, ligo para um colega, ligo para outro, chega para o agente, velho, vamos dividir isso aqui. O que é que tu faria aqui? O que é que tu acha? Aí ele dá a opinião dele, olha, doutor, já passei situação assim, tal. Digo, é isso mesmo. Então, assim, junta a minha experiência de concurseiro, de livros, né, de 5 anos estudando, de vendo a teoria, conhecimento jurídico, teórico, com a experiência de um policial ali que tem 20 anos de polícia realmente. Que às vezes pesa muito isso. Pesa demais, que a teoria é diferente da prática, né? A gente só consegue ver isso quando vive os dois lados. Então, assim, eu tenho muito essa humildade de reconhecer a experiência do colega. Vamos lá, pronto, junta ele. É assim, doutor, eu faria isso. Digo, pronto, depois vamos encaixar com essa teoria aqui, vamos lá, vou fazer aqui o despacho, vamos ouvir o cara, vamos fazer isso. Então, assim, é muito importante esse jogo de cintura e essa humildade de você reconhecer também a experiência do outro, que 20 anos de polícia é 20 anos de polícia, né? É verdade, isso precisa ser respeitado, né? Com certeza. Você me falou que levou uma vida mais comedida, de equilíbrio, do estudo, da relação familiar. E hoje, definitivamente, quem é o doutor Matheus Henrique fora da delegacia? Fora da delegacia, ele está hoje... Tem os seus projetos de vida, né? Tem seus planos, seus sonhos ainda, que a gente somos eternos sonhadores, porque se a gente não sonhar, eu acho que a vida perde sentido. Se a gente não tiver um objetivo para o futuro, para amanhã, para daqui um mês, para daqui um ano, a vida perde sentido. O Matheus é um jovem que, de certa forma, considerando o cargo que ele exerce, hoje ele não consegue viver como o jovem de 25 anos de onde ele nasceu, se criou, vive, né? Tem lugares que ele não pode frequentar, tem festas que ele não pode frequentar, tem que ter uma cautela necessária com o que faz, com o que fala, com tudo que ele faz, né? Porque de toda forma é um delegado. Então, assim, é uma responsabilidade. Eu tive que amadurecer muito rápido, em pouco tempo, para enxergar isso. Porque você passa ali 5 anos, dos seus 18 aos 23, isolado estudando, e quando você chega nos 23, 24, ali você assume um cargo. Você vai ter que ter uma vida regrada. Vai ter uma vida regrada. Então, assim, hoje eu estou conseguindo lidar muito bem com isso, graças a Deus. Tenho meus momentos de lazer também, gosto de viajar, passar um momento com família. Gosto de tomar uma cervejinha, reservado, em casa de um colega, chácara de um colega. Então, assim, a gente vai vivendo normal. Tento levar o máximo possível fora uma vida, assim... Às vezes eu viajo e tem uns colegas, a gente viaja com colegas e tal, né? Amigos. Aí, doutor, eu digo, bicho, me chama de delegado aqui, não, a gente vai pra longe. Deixa eu ser livre, né? Porque nem andar isso... armado. Porque a gente já vive uma pressão aqui. Eu sou daqui de Caraíbas. Então, assim, Caraíbas e região, todo mundo sabe que eu sou delegado. A mídia, né? A gente publica, aparece nas investigações, dá essa resposta à sociedade. Então, todo mundo sabe. Você já vive aquela pressão ali que o delegado é delegado. Então, assim, às vezes a gente quer só viver, sabe? No off ali, viajar, curtir. Mas... Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida regrada, só agradecer a Deus, tenho um compromisso, tenho consciência do cargo que eu exerço, tenho zelo demais com esse cargo, com a ética que o cargo é necessário ter, né? A gente sabe, e acho que isso na prática aconteça, né, de forma verdadeira, mas
a tua profissão é uma profissão pesada, é uma profissão difícil de ser trabalhada. E como manter a base do equilíbrio emocional? Porque o que a gente ouve falar é que os policiais estão saturados, estão doentes, estão convivendo com muitos problemas, falta isso, falta aquilo, e esse equilíbrio emocional para poder consolidar essa relação com a profissão. A polícia é uma profissão que a gente tem que estar ali em QAP, né, o termo usado, o código aí do QI, que às vezes acontece, você está de folga, surgiu uma situação na sua circunscrição de atribuição e você tem que atuar. Então, assim, a gente está meio que ligado no 220 ali todos os dias, digamos assim. Só que é importante ter a válvula de escape, acho que é em todo segmento. E como concurseiro, eu tive isso bem regrado, eu tinha uma válvula de escape. Se eu estava ali pegado, estudando, muito cansativo, eu ia fazer algo que eu gostava, era assistir, era jogar um videogame, era fazer uma viagem. Então, assim, hoje é da mesma forma, é ter a válvula de escape, fazer algo que eu gosto, para esquecer um pouco essa carga do trabalho. Então, dessa maneira, eu estou lidando tanto com o trabalho, no trabalho eu estou trabalhando. Mas quando eu estou de folga, né, eu tenho minha válvula de escape, tenho meus momentos de lazer, tenho meus hobbies, gosto de fazer, e assim a gente vai levando a vida do jeito que Deus quer. Quem atua na segurança pública, essa relação humana, esse contato humano, ele passa a ser essencial, doutor? Sim, com certeza, né? A gente tem que tratar de forma humana todas as pessoas. Sobretudo a gente no nosso serviço, numa delegacia, quem vai numa delegacia já está com um problema grande, não quer estar lá. Essa pessoa não quer estar na delegacia. Então, quando essa pessoa chega lá, a gente tem que tratar ela com humanidade, né? De forma acolhedora. Uma vítima de um crime chega lá, fui vítima, a gente não pode revitimizar essa vítima, tratar ela mal, não. Então, assim, é o que eu prezo sempre para a minha equipe, vamos tratar todo mundo bem. Sempre que chegar alguém, faça o BO, pode ser o BO de outro estado, faça, a gente dá um jeito, vamos tratar a população bem, porque o nosso serviço é isso, é servir o público, né? O nome diz tudo, servidor público, servir o público. Então, assim, a humanidade no tratamento das pessoas é essencial e a gente tem que ter. Às vezes, nos casos mais graves, a gente acompanha e vê que a população chega muito no sentimento da emoção, de querer resolver aquilo de qualquer modo, deixando superar o embasamento técnico da decisão. Mas como é que você enxerga hoje a relação entre polícia civil e população? Pronto, como você falou, a população vê essa questão da emoção, de agir com emoção. E a gente não pode agir com emoção, né? A Polícia Civil hoje ela é responsável por conduzir as investigações, conduzir o inquérito policial para apurar os fatos. Então, assim, a polícia não é acusadora. A gente não acusa ninguém. Quem acusa é o Ministério Público com base no que a gente apura. Então, é importante que a gente apure, apesar do inquérito ser um procedimento inquisitivo, que a gente apure com imparcialidade, né? Com precisão todos os fatos, que escute todo mundo, que analise todas as imagens, todas as possibilidades e pronto. Finalizou isso, faz o relatório com o que foi apurado. A gente não necessariamente tem que estar prendendo gente, né? A gente tem que apurar os fatos como ocorreram. Se a pessoa cometeu crime, vai ser penalizada, responsabilizada pelo crime que cometeu. Mas não necessariamente a polícia tem que prender. Eu tenho esse pensamento assim, né? A gente trabalha para apurar os fatos. Muito bem, doutor. O que ainda precisa melhorar para que as pessoas se sintam mais seguras e confiantes na polícia? Eu acho que é uma questão muito complexa, né? A população, às vezes, com esse mundo midiático de hoje, as redes sociais, né? Vê um lado muito... Só vê o lado ruim da polícia, né? A gente faz, às vezes, 10 coisas boas e um erro de uma pessoa isolada acaba que toda a polícia ela perde a credibilidade pela população. Mas a gente trabalha diuturnamente e dá o nosso melhor pela sociedade. Esperamos que sejamos reconhecidos. Somos bem reconhecidos por algumas pessoas, outras têm
essa questão de não ter essa confiança na polícia, mas a gente trabalha para ter essa credibilidade, né? Porque a gente trabalha pela população, a gente trabalha pela sociedade para garantir a segurança da sociedade. Aqui, sobretudo a Lagoana, né? Então, assim, a gente sai de casa, todo policial sai de casa, deixa sua família, deixa seu filho, não sabe se vai voltar, a gente vai para uma situação, não sabe o que vai desenrolar lá. Todo dia é um dia diferente na polícia, né? A gente sai de casa, vai ser um dia normal, mas nunca é. Surge um crime bárbaro, tem que prender, vamos atrás do criminoso. Então, assim, realmente a gente busca conseguir conquistar e consolidar ainda mais a confiança da sociedade. Muito bem. Conhecer quem é o delegado é fundamental para compreender a forma como ele conduz investigações e se posiciona diante de casos que chocam a sociedade. A partir de agora, vamos entrar em um tema que gerou grande repercussão na cidade de Arapiraca. Um caso de grande repercussão social em Arapiraca. Delegado, para que a população compreenda corretamente o que pode ser dito hoje, de forma oficial, sobre esse caso que comoveu Arapiraca e toda a região? Pronto. Os fatos apurados até o momento foi que a vítima, né, foi abordada pelo suspeito no bosque das Arapiracas e ele levou ela para o matagal. Depois, isso foi no domingo de madrugada. Na terça-feira, à tarde, o corpo dela apareceu, despido de suas vestimentas. E até então não tínhamos nenhum suspeito, indício de um crime de homicídio. Então, a partir disso, nesse caso concreto, a equipe do local de crime, o ALC 3, comandada pelo delegado Wesley, iniciou as investigações para coletar imagens e identificar o criminoso e, posteriormente, prendê-lo. Então, a partir das imagens, conseguiu ver a roupa que ele estava utilizando e, a partir da investigação do setor de inteligência, informações também da sociedade alagoana, vale ressaltar isso, que a polícia não trabalha sozinha, a gente trabalha com informação, então quem tem informação é a população, é a pessoa que está ali, é o vizinho, é a pessoa que conhece o autor que estava vestindo aquela roupa, enfim, a gente trabalha de forma conjunta, né? Então, assim, toda informação é muito importante para a elucidação de todo o caso. E, diante disso, todo esse conjunto de informação, chegamos ao suspeito, né? Suposto autor. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de ocultação de cadáver, porque além de matar a vítima, ele deixou o seu corpo, né, o cadáver lá ocultado. Então, responderá pelo crime tanto de homicídio quanto de ocultação de cadáver. E ele se encontra preso, passará por uma audiência de custódia hoje, que aí o juiz decidirá se ele ficará preso ou se responderá à liberdade. Isso já é uma decisão judicial. Exatamente. É o juiz que decide se mantém a prisão ou se libera ele. Isso ocorreu no domingo. Quando a polícia tomou conhecimento dos fatos? Então, formalmente, porque existem equipes plantonistas. Então, assim, eu não tive acesso se comunicaram antes o desaparecimento desse fato à Polícia Civil. Eu tomei conhecimento na terça-feira, quando localizaram o corpo. Então, a partir disso, a equipe da 4ª Delegacia Regional de Polícia, juntamente com o local de crime, diligenciou no sentido de elucidar esse crime e capturar o criminoso. Em que momento isso passou a ser tratado como prioridade policial? No momento que o corpo foi encontrado, né, surgiu um homicídio. Os indícios de homicídio com traços também de abuso sexual da vítima. Então, a partir desse momento, a polícia já iniciou o trabalho de praxe, né, que qualquer homicídio hoje que aconteça no estado de Alagoas vai ter uma equipe de local de crime, vai ter um delegado que vai lá, que nesse caso foi o delegado Wesley, que vai tentar elucidar esse crime ainda no momento inicial. Mesmo que não consiga elucidar, ele vai absorver, coletar o máximo de provas, de elementos, de elementos informativos possíveis para a elucidação desse crime. Doutor, num caso como esse,
Quais são as principais linhas de investigação adotadas? Pronto, nesse caso aí, após a prisão dele, surgiram 2 vítimas que relataram também ter sido vítimas dele. Entendeu? A partir disso surgiu realmente o indício dele ser um predador sexual, né? Digamos assim. Então, aliado ao fato da vítima ter sido encontrada despida de suas vestes, há indícios, né, de que ele abusou sexualmente dela e, posteriormente, ou até no ato mesmo do abuso, ele a matou de forma de estrangulamento, né? Enforcada, sufocada. Então, assim, as linhas são essas, né? Apontam para o homicídio, um possível crime sexual e também a ocultação do cadáver. Houve dificuldades assim para encontrar o corpo, doutor? Então, pelo que eu apurei nas redes sociais e ouvindo pessoas depois do fato, houve, porque os familiares informaram em vídeos, né, que circulam nas redes sociais, que procuraram o corpo na região do Bosque e não encontraram, né? Procuraram, acredito que na segunda, só veio a ser encontrado na terça com o auxílio do Corpo de Bombeiros. O que, não sei se é possível o doutor informar sobre as circunstâncias da localização dentro dos limites legais. Você está perguntando como foi que o corpo foi encontrado. Sim. Eu não estive presente no local de crime, mas em conversas informais com o colega que esteve, ele me informou que o corpo foi encontrado em estado gasoso. É um estado em que o corpo está inchado, bastante inchado, e foi nessa situação que ele foi encontrado. Inclusive, na sequência aqui do nosso roteiro, eu ia até chegar mais precisamente nessa pergunta, mas eu vou evitar exatamente para que não haja nenhuma especulação. Sobre as condições em que a vítima foi encontrada, o que pode oficialmente ser esclarecido? Que houve um homicídio de fato, né? E eu pergunto isso para que a gente possa informar de forma mais concreta. Então, como eu dito inicialmente, há indícios de um possível crime de um crime sexual. Que aponta violência, né? Exatamente. Só que só isso vai ser comprovado com a chegada do laudo pericial, né? De forma técnica. Há indícios, a gente não pode aprovar, a gente não pode precisar, dizer, não, houve um crime sexual, não. A gente trabalha com indícios, porque quando chegar ao laudo pericial, se comprovado que houve violência sexual, aí pronto, confirma a violência sexual, confirma o homicídio que já é confirmado pelo achado cadavérico, né? De que forma isso é analisado pela polícia? Então, esse inquérito policial ele vai tramitar pela Delegacia de Homicídios aqui de Arapiraca. Então, assim, vai chegar o laudo pericial da causa da morte, se realmente foi por estrangulamento, sufocação, e também o laudo de se há violência sexual, né? Qual o tipo da violência, tudo isso vai vir detalhado no laudo pericial realizado no Instituto Médico Legal. Então, assim, essa investigação está em fase inicial, né? Diante da situação flagrancial, os elementos serão colhidos durante toda a investigação, né? Tem um prazo para o delegado terminar o inquérito e também ser remetido esse laudo para que ele finalize a investigação com todas as informações necessárias à elucidação desse fato. Doutor Matheus Henrique, como é que a polícia chegou a esse suspeito apontado como autor do crime? Então, como dito anteriormente, né, a divulgação nas redes sociais foi de grande valia, a repercussão do caso estadual que deu aqui, e a partir disso chegaram denúncias anônimas que apontavam suspeitos, só que viam muitos suspeitos. Parece fulano, parece ciclano. As imagens. Isso, as imagens. Então, a partir das imagens divulgadas, chegaram denúncias para a gente. E a partir disso, o setor de inteligência foi levantando cada um desses suspeitos. E levantou, aquele ali não coincide. Não, aquele não estava no local. E assim foi feito todo esse levantamento pelo setor de inteligência e pela equipe de campo, até que a gente chegou ao suspeito que confessou o fato em sede policial. Até para que a sociedade tenha assim, uma noção exata de como isso acontece, isso requer uma ação bem integrada, né, doutor? Sim. Foi uma ação integrada, inclusive, por
forças policiais, sociedade, né, toda a comunidade contribuiu sobremaneira. Como dito anteriormente, a Polícia Civil ela trabalha com informação, não trabalha sozinha. Então, a gente precisa da sociedade ali, lado a lado da gente. A gente tem o nosso... deixar aqui abrir o espaço para o nosso canal de Disque Denúncia, é o Disque 181. Então, assim, qualquer denúncia de qualquer tipo de crime pode discar 181, o sigilo é garantido, você não é identificado, e denuncia o crime. Foi assim, graças à sociedade Disque Denúncia, que a gente conseguiu chegar a esse suspeito. Qual é a situação jurídica do suspeito no atual momento? No atual momento, ele está preso, vai passar por uma audiência de custódia, como eu falei anteriormente, e nessa audiência de custódia, o juiz vai decidir se ele se converte essa prisão em flagrante em preventiva ou se ele responderá em liberdade. Determinado a prisão dele, a conversão da prisão em flagrante e preventiva, ele vai ser mantido preso e o delegado vai terminar o inquérito, vai relatar esse inquérito e mandar para o Ministério Público, que a partir disso o Ministério Público vai analisar tudo que foi apurado e, se for o caso, se assim entender, um membro do Ministério Público vai denunciar ele, onde ele oficialmente virará réu. No caso da investigação, ainda falta algo a ser concluído ou não? Pronto, como dito anteriormente, falta o laudo pericial, né, da causa da morte, falta o laudo se houve violência sexual, o material dele que foi apreendido, o delegado provavelmente vai encaminhar para fazer exame de material genético. Então, assim, existem diligências pendentes que o delegado que vai conduzir esse inquérito vai realizar de acordo com a sua discricionariedade. Então, assim, cada delegado tem sua forma de conduzir o inquérito e o delegado de homicídios vai conduzir da melhor maneira possível para que não deixe nenhuma ponta solta, né? Digamos assim. De fato, isso, a depender dos laudos, depender das diligências, isso continua em andamento, né? Isso, continua sendo trabalhado, né? Doutor Matheus Henrique, que mensagem o senhor deixa para a população de Arapiraca que ficou abalada com esse caso? É uma situação lamentável que eu acho que abalou todos, né? Como você falou, toda a sociedade arapiraquense. Foi um caso que chocou de verdade. Mas, assim, a mensagem que eu deixo, transmitindo por toda a Polícia Civil, como delegado de polícia, é que a gente está trabalhando para elucidar todo o crime. Então, assim, se você, criminoso, pense em cometer um crime, pense duas vezes, porque a gente vai chegar até você o mais rápido possível. A gente trabalha para isso, né? A Polícia Militar está na rua para evitar o crime. E quando esse crime, infelizmente, acontecer, a gente vai elucidar esse crime, pode ter certeza. De fato, foi uma coisa muito... mexeu muito, né, com o sentimento, mexeu muito com pessoas e como a Polícia Civil lida com crimes que geram tanta comoção social, doutor. Eu acho que a gente vai se acostumando, né? Você lidar ali com com a família da vítima, às vezes também você lida com a família do preso, que não desse crime específico, mas de todos os crimes, às vezes a família quem paga sente a dor do criminoso, mas a família da vítima ali, você vê a dor de uma vítima, vê a dor da vítima também, independente do crime, né, que tem a vítima. Então, assim, a gente vai se acostumando. É uma carga pesada, mas no dia a dia a gente já está acostumado. E de que forma, doutor, a sociedade pode ajudar? Porque, quando eu digo assim, pode ajudar sem atrapalhar o processo. Como eu falei, Disque Denúncia ajuda a gente, facilita o nosso trabalho, informação, e entendendo que o nosso trabalho, né, que a gente está dando o nosso melhor ali todos os dias, vai ajudar sobremaneira o nosso trabalho. É isso. Delegado, diante de um caso como esse, quais cuidados básicos a Polícia Civil recomenda à população, especialmente em relação a horários e deslocamentos? Isso é um ponto importante, né? Porque a gente jamais pode, na minha opinião, dizer que a vítima está errada por ter ido caminhar 5 horas da manhã, não. Assim, agora vamos ter uma cautela, chama uma companhia, né? Vai 3 pessoas, quando puder ir no horário mais tarde, melhor, porque, infelizmente, a gente dá o nosso melhor
o Estado na segurança pública tenta dar o melhor possível para garantir a segurança, mas às vezes, infelizmente, é natural da sociedade isso falhar. Mas a gente está dando o nosso melhor todos os dias para garantir a segurança pública aqui no estado de Alagoas, sobretudo em Arapiraca. Existe uma orientação técnica para que a pessoa evite sair sozinha? Assim, quanto a cautela necessária, né? Mas não é normal você ter medo de sair sozinho, de você fazer uma caminhada sozinho. Mas, assim, diante da sociedade que a gente vive, diante de tantas pessoas ruins, é bom ter esse cuidado, ter essa cautela. Cite algumas medidas básicas, assim, práticas, que podem reduzir esse tipo de crime. Procurar lugares mais, posso dizer, mais movimentados, né? Que tenham ali pessoas nesse horário, um horário mais movimentado também. Evitar essa região menos movimentada. Eu acho que isso aí são cautelas necessárias, né? Como falei também, a companhia de alguém. Eu não estou falando especificamente no caso, mas o senhor acredita que ainda falta uma cultura de prevenção maior por parte da sociedade, no cômputo geral? É uma situação delicada de analisar, né? Porque, assim, a gente espera uma segurança pública mínima no lugar que ela estava correndo, assim, em tese, no bosque. Mas, como você falou, no sentido, não nesse caso, eu acho importante a sociedade ter uma consciência melhor. Chama um colega, se não der para ir em dupla, não vai. Tenta ir mais tarde, tenta ir no horáriozinho que vai ter mais gente. Tenta ver um local, tenta montar um grupo ali, né, de pessoas que gostam de caminhar, de correr. Tenta ir em grupo para evitar situações. Existem comportamentos, doutor, ou abordagens, situações, de um modo geral, que devem servir de alerta imediato? Eu acho que você vê uma pessoa ali lhe seguindo. O problema é que tem situações que você não vai perceber. Quando você perceber isso, vai ser tarde demais, né? Então, se você estiver num local de difícil acesso, que não tem ninguém por perto, em um horário um pouco mais complicado, não tem alerta que você consiga, nesse momento, se safar, né? E o que fazer quando perceber que a pessoa está sendo seguida ou observada de algum modo? O que fazer? Tentar buscar ajuda em alguma casa, correr, algum lugar que tenha gente, que tenha movimento. Acho que seja essa a melhor saída. Doutor, esse caso envolve uma pessoa que veio de outro estado, né? Uma situação, acho que lá do Rio Grande do Sul, né? Que cuidados a sociedade deve ter ao tratar esse tipo de informação, para não gerar preconceito ou desinformação? É bom analisar o motivo da pessoa ter vindo, né? Assim, no estado do Rio Grande do Sul, você vir para cá, então é bom procurar saber se essa pessoa tem família, tem algum vínculo para ela estar aqui, ou ela pode ter vindo também corrida de lá. Já de outro problema. Exatamente. Então, assim, é bom ter essa cautela. Tem pessoas que, às vezes, buscam mão de obra, né? Patrões, e acaba que você coloca uma pessoa dentro de casa, dentro da sua empresa, próximo à sua família, pela necessidade de você querer alguém que trabalhe e ter uma pessoa que vai trabalhar para você da maneira que você quer. Então, é bom ter essa cautela também nesses casos. Até na contratação do trabalhador, é bom que as empresas busquem assim se aprofundar mais, né, para buscar as informações, para saber de fato quem está contratando, né? Exatamente. É importante você saber quem você coloca ali na sua empresa, né? É muito importante ter essa cautela, ter todo esse cuidado. Pois bem, doutor, com relação à integração entre órgãos, o levantamento de antecedentes é algo importante nesses casos, né? Sim, com certeza, né? A gente, sobretudo em um caso de outro estado, por exemplo, a gente tem que manter essa integração com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com órgãos de outro estado, e também os órgãos internos aqui também do nosso estado. A integração só tem a acrescentar, né? A agregar em todo o nosso trabalho e o trabalho de todos os envolvidos nessa integração. Como delegado,
que orientação o senhor passaria ao empresariado local no momento de gerar essa contratação? O que é recomendável fazer? Pede para essa pessoa emitir um tipo de nada consta, de ir na delegacia e pedir algo que comprove que ela não tem nenhum problema, ou se teve algum problema que ela já pagou a pena, para que a pessoa tenha consciência, pelo menos, né? Que o patrão, que o chefe, que o empresariado tenha consciência de quem está contratando, né? Saiba um pouco da vida pregressa dessa pessoa. Num caso como esse, havendo certeza de que a pessoa tenha cometido algum delito, algum problema, ou que tenha um comportamento inadequado, qual deve ser a postura correta de quem está gerando o emprego? Aí fica na discricionariedade dele, do patrão. Se sabe no passado da pessoa, se vai querer essa pessoa lá, mas de toda forma vai estar atenta, né? Vai saber que aquela pessoa não é de confiança, que aquela pessoa pode apresentar um risco. Então, assim, é algo que, mesmo diante dessa informação, cabe também ao patrão analisar se a pessoa mudou, se a pessoa se reabilitou dessa vida, enfim. É uma situação que só caberá, em cada caso concreto, uma decisão própria. A cada contratante. Uma decisão própria. Informação responsável e prevenção são armas maiores contra crimes dessa natureza? Com certeza, com certeza. Informações responsáveis vai agregar muito na prevenção de crimes. Muito bem. A gente caminhou bastante. Eu acho que o nosso conteúdo é um conteúdo esclarecedor, né? E eu peço às pessoas para que siga o Esporte de Peso nas nossas redes, curta este conteúdo, compartilhe com quem precisa dessa informação e ative o sininho, porque é assim que a informação responsável chega mais longe. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais a gente fortalece esse canal de diálogo, conscientização e serviço à sociedade. O Esporte de Peso segue firme, com responsabilidade, falando a linguagem do povo e caminhando junto com você, né? Doutor Matheus Henrique, eu agradeço muito a sua gentileza, parabéns pela sua história inspiradora, sucesso, né? Continue firme no seu propósito, para que a gente possa inspirar outros jovens, outras pessoas da nossa comunidade. Muito obrigado por ter atendido o Esporte de Peso, um prazer grande. Prazer é todo meu estar aqui contribuindo um pouco com o seu programa e também com a sociedade alagoana com essas informações. E estamos sempre à disposição, né, aqui na Polícia Civil de Alagoas. E, como falei, nosso canal Disque Denúncia 181, e foi uma honra estar aqui fazendo parte desse programa. Muito bem, aí tivemos hoje a participação do Dr. Matheus Henrique, para nosso orgulho, um craibense, né? Craibense, arapiraquense, né? Uma mistura de Craíbas com Arapiraca, mas que muito nos orgulha, né? E a gente chega ao final desse programa com o sentimento de que informar também é cuidar. O Esporte de Peso nasce no esporte, mas caminha junto com a sociedade, com as causas que mexem com a vida das pessoas e com as necessidades de esclarecimento responsável. Nosso compromisso sempre foi falar a linguagem do povo, com respeito, sem sensacionalismo, ouvindo quem tem responsabilidade, quem tem preparo e quem pode orientar a população. Agradecemos ao delegado adjunto, doutor Matheus Henrique, pela disponibilidade, à Polícia Civil do Estado de Alagoas pela abertura ao diálogo e a você que nos acompanha, confia e compartilhe. Que essa conversa sirva para prevenir e fortalecer a sociedade e as instituições. O Esporte de Peso segue junto, porque quando o assunto
é gente, é responsabilidade de todos nós. Um forte abraço a todos, obrigado sempre pela companhia e contamos sempre com a audiência de todos vocês. Muito obrigado.